tariffs going on because we want tariffs and we... É porque a gente quer tarifa, a gente tem tarifa porque a gente quer tarifa, tá vendo? Você fica aí pensando em justificativas maravilhosas, às vezes não, às vezes eu faço só porque eu quero. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fala Duquesa, que qualquer dia desses esse programa vai mudar de nome para Fala Tarifa ou Fala IOF, que é basicamente o que a gente fala aqui. Então, toda semana, se não é o IOF, é tarifa. Se não é tarifa, é o IOF. Semana passada teve 2. Na quinta-feira a gente falou de tarifa e na sexta a gente falou de IOF. Então, é um negócio que Fala Tarifa ou Fala IOF, no final Fala Duquesa. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje é óbvio que a gente vai falar de tarifa. Afinal de contas, a novela continua, a gente comentou isso aqui na semana passada, sobre a carta e tudo aquilo que está envolvido, as negociações econômicas, que já não são mais tão econômicas assim, são negociações políticas, enfim. Donald Trump andou falando sobre isso, é sobre isso que a gente vai reagir hoje. Coloca Donald Trump na tela, porque eu tenho que dividir esse momento com vocês. We are doing it because I'm able to do it. Faço muito isso com meu filho. Estou fazendo porque eu posso fazer. Faço demais isso com ele. Eu como lanche de manhã, mando foto para ele, falo, por que você está fazendo? Porque eu posso, entendeu? Então é uma mentalidade bastante adulta, bem tranquila, de uma pessoa que realmente está no comando da maior economia do mundo. Você percebe todo o discernimento e todo o tratamento ali que a gente tem envolvido, toda a diplomacia, toda a ideia econômica que está permeando essa discussão. Quando eu falo para vocês que isso daqui já virou um negócio que já ninguém mais entende nada, que só falta o Didi com o extintor, eu tô falando sério. Nobody else would be able to do it. We have tariffs going on because we want tariffs and we... É porque a gente quer tarifa, a gente tem tarifa porque a gente quer tarifa, tá vendo? Você fica aí pensando em justificativas maravilhosas, às vezes não, às vezes eu faço só porque eu quero. We want the money coming into the United States. Dinheiro queremos bastante também, quem é que não quer, não é mesmo? Até aí a gente está fazendo o que a gente está se identificando muito com Donald Trump. But more important than the money, there's two aspects to tariff. There's the money, which comes in. The other aspect is that rather than paying the tariffs, the country or the company will build in the United States, make their product in the United States. Maravilhoso. A gente, por exemplo, que exporta bastante commodities, como eu estava falando na semana passada, a gente, por exemplo, facilmente consegue colocar uns pezinhos de café dentro do avião, uns pezinhos de laranja também. A gente coloca o laranjão inteiro, leva para lá. Eu escolhi laranja completamente aleatório, mas a gente coloca lá e aí, tranquilamente, eu acho que não tem nenhum problema. E a gente cria empregos nos Estados Unidos. Quando é que vocês pensaram que isso não fosse possível? Especialmente no nosso caso, com a questão das tarifas de 50%, especialmente em cima de commodities, que é o que a gente manda para lá, eu acho perfeitamente possível a gente levar essa indústria para os Estados Unidos. Inclusive, muita gente fazendo aí propaganda, venha para os Estados Unidos, instale a sua empresa nos Estados Unidos. Claro, super fácil, tranquilo, de um dia para o outro. And that creates jobs. And I would say of the two, probably the more important to me is that. Então, mais importante para ele é isso, é a criação de empregos. Acho complicado. A gente já falou isso aqui em várias ocasiões que a gente teve para poder discutir essa questão das tarifas do Donald Trump. Tá, mas como é que o Brasil está agindo? Porque eu não sei vocês, mas o meu medo, quando a gente teve a carta das tarifas na semana passada, era como o Brasil lida com as coisas, porque a gente sempre tem a pior maneira de lidar com as coisas que acontecem para a gente. E é isso que a gente vai ver nessa matéria que agora que a gente precisa. Afinal de contas, ele vai colocar as tarifas porque ele pode. Porque ele quer. O que o governo brasileiro está fazendo com isso? Alckmin cita conversa com setores dos Estados Unidos e houve pedidos por prorrogação de tarifas. Óbvio, tá todo mundo que é desesperado. Não só o setor produtivo brasileiro, o setor produtivo também que manda para cá nos Estados Unidos. Então, o que a gente precisa, e aqui eu vou elogiar uma postura, porque a postura do governo está sendo a correta nesse ponto da negociação. Aqui é preciso negociar, é preciso ter calma. Primeiro, porque Donald Trump já fez bastante isso. Coloca a tarifa, sobe percentual e depois volta atrás. A gente tem nossas tarifas ali para 1º de agosto. Então quer dizer que a gente tem aí um tempinho, aí, uns 15 dias aí para tentar fazer alguma coisa. E esse tentar fazer alguma coisa tem que ser na parte da prorrogação. O governo ele aguarda isso para conseguir fazer essa negociação com os Estados Unidos, demonstrar que de fato a gente tem uma relação que no fim das contas ela é superavitária para os Estados Unidos,
demonstrar que essa tarifa não faz sentido na relação comercial entre os 2 países nesse nível de percentual. "Ah, mas aqui o Brasil tributa, o Brasil taxa muito as importações, tudo que vem de lá para cá a gente tem, então os Estados Unidos estão exercendo a reciprocidade". De fato, o que a gente tem são tarifas muito altas, mas isso tem que ser negociado. Então o governo não precisa subir o tom, não precisa levar a coisa para o tom de bravata para tentar angariar aí alguma popularidade com isso tudo é besteira. A gente tem uma economia do país que depende agora do bom senso de autoridades. Vamos pensar nos 2 polos, a gente depende de bom senso de autoridades. Num polo, que é lá nos Estados Unidos, de uma autoridade que está dizendo que fez porque quis, então daí você já tem uma noção do que você tem que negociar, ou seja, não vai ser algo lógico, não vai ser algo racional, e do lado de cá a gente corre muito risco de cair nessas bravatas políticas e cair nessa espiral que, no final das contas, a fatura vai cair nas costas da nossa economia. Então, isso que a gente precisa ter muita atenção quando a gente está falando de tarifas. Não é fiz porque quis. Afinal de contas, esse aí é um argumento que, como eu digo, eu uso bastante com meu filho, porque é uma questão que não é para os adultos da sala. O Brasil agora precisa ser o adulto na sala, precisa tentar negociar, precisa ver o tamanho do risco que isso representa para a economia, embora o governo aí tenha dito que não vai ter um impacto tão grande no crescimento em 2025, mas tudo isso. E essas postergações, essas prorrogações também não funcionam para ninguém, não são boas para ninguém. Então a gente ficar nesse limbo, nessa discussão, onde a gente não sabe exatamente nem como negociar, nem o que negociar, se realmente está em jogo a economia, se é uma questão política, se é uma questão pessoal, ou se é fiz porque quis, isso tudo deixa o jogo econômico extremamente instável, e aí é ruim para todo mundo, é ruim para a nossa economia, é ruim para a gente. Na segunda-feira eu espero você às 9h30 da manhã, tem mais uma coluna, não vou passar raiva sozinha, onde a gente tenta colocar numa linguagem mais simples essa confusão que acontece porque o pessoal faz porque quer, né? Faz porque quer, mas acaba sobrando pra gente. Então é bom você ficar sabendo o que eles fizeram. Eu espero você na segunda-feira, 9h30 da manhã. Até lá.